Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. No trecho da profecia de Ezequiel que nós escutamos hoje, ouvíamos uma severa condenação contra os pastores de Israel. Quem são os pastores de Israel? São os chefes da nação hebreia e, sobretudo, o rei. A reprovação destes chefes políticos e também religiosos, aqui entram os sacerdotes do povo, e em particular a reprovação do rei, é algo que é bem frequente na Sagrada Escritura, sobretudo entre os profetas. E o motivo está nas más decisões destes chefes das nações, dos reis, destes chefes da nação de Israel, dos reis de Israel, e também por conta da pouca ou nenhuma preocupação que eles, como líderes, têm com o povo. E isso leva a duras críticas. E existe a consciência de que foram os golpes dos reis, em primeiro lugar, que provocaram toda a catástrofe que resultou na destruição do templo e também no exílio na Babilônia. E no lugar destes pastores indignos, o Senhor Deus tomará por si mesmo o cuidado do seu povo. Por isso ouvíamos a profecia, Deus dizer: vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. E em algum momento o povo tem consciência disso, porque o Salmo responsorial reconhece essa verdade. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. E de fato, esta imagem de Deus como pastor, ela é bem frequente nas Escrituras. E Jesus depois toma para si, quando diz: eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Qualquer um de nós que tiver função de guia de alguém ou de outras pessoas deve se examinar diante dessa profecia que nós escutamos hoje. Porque é muito fácil contestar os outros quando eles falham, sobretudo se isso faz parte da função de quem guia. É necessário a correção, é necessário a exortação. Pai, mãe, professor, chefe, padre e por aí vai. Porém, é muito difícil contestar-se a si mesmo, corrigir-se a si mesmo. E este movimento de contestação, de correção de si mesmo, não é para nos humilharmos, não é para nos diminuirmos, mas na posição de guias, na posição de pastores, para ajudar a ver nos outros aquilo que de repente pode estar imperfeito em mim, para que eu possa orientar aquele do qual eu sou responsável e guiá-lo nas suas fragilidades, a fim de sermos compreensivos e justos e não o contrário. Ao mesmo tempo, nós devemos ter a coragem de contestar e criticar quem se aproveita da sua posição, como o profeta fez, seja ela civil, social, religiosa ou de outra ordem, quando se aproveita da sua posição para explorar, para fazer favoritismos, faltando a deveres precisos, como olhar o bem comum, como ser força para os fracos, sustento para os enfermos, ajudar a reconduzir aqueles que estão dispersos, buscar aqueles que se afastaram. Aqueles que são chamados, que foram constituídos por Deus a serem guias de outros, devem ser ao mesmo tempo sábios e bons. Por isso, a necessidade de olharmos para Jesus, o bom pastor. Ele é e deve ser o nosso guia e o nosso modelo. No Evangelho,
nós ouvimos a parábola dos trabalhadores da última hora. O centro da parábola está na atitude dos operários, que foram chamados na primeira hora, trabalharam o dia inteiro, e também na atitude de Deus para com os operários da última hora, que só trabalharam 1 hora somente. Foram chamados às 5 da tarde e trabalharam somente até às 6. Como a parábola, sempre os seus personagens representam a realidade, então esse patrão que sai para chamar é Deus. A vinha na qual vão trabalhar é o reino de Deus, é a igreja. E os operários somos nós, todos nós que em algum momento da nossa vida fomos chamados por Deus. Identificando quem são os personagens, nós compreendemos melhor o ensinamento. A primeira coisa que nós aprendemos: Deus é bom e a sua bondade não se mede. Por isso ele paga da mesma forma todos aqueles que contratou, independente do período que trabalharam. Segunda coisa que nós aprendemos: uma comunidade onde existem privilegiados será contestada, porque no dinamismo do cristianismo, no dinamismo do evangelho, ninguém é maior do que ninguém. E por fim, o cristão verdadeiro é aquele que imita o Pai. É muito desconcertante nós ouvirmos Deus dizer: estás com inveja porque eu sou bom? Pois bem, o ressentimento pela bondade e generosidade de alguém para com o outro é uma das piores atitudes humanas. Infelizmente, isso que chamamos de inveja não é raro. Geralmente, nas oposições, há pessoas que nada querem enxergar de bom em seus adversários. E isso acontece frequentemente na sociedade na qual nós vivemos, no mundo da política, em nossas famílias e até mesmo nas comunidades cristãs. Deus é aquele que está sempre em busca de todos. Deus é aquele que sempre chama a todos, independente da hora do dia. E Ele dá a todos igualmente. Recebe igualmente aqueles que vêm ao seu encontro. E Deus não se importa muito como se está naquele momento. O chamado de Deus iguala as condições no trabalho e na retribuição, porque Ele se dá de modo total a cada um. Deus não pode se dividir. Ele não se divide de forma alguma. Ter inveja da doação total de Deus a cada um é afastar-se dele, é colocar-se voluntariamente no último lugar. Jesus, na Eucaristia, se oferece a si mesmo a todos nós. E embora a gente divida o pão consagrado, em cada pedaço daquele pão está presente ele todo. Por isso que ele não faz abstração alguma de idade, condição, caráter, santidade. Todos que se aproximam podem receber, estão conscientes se estão prontos ou não para recebê-lo na Eucaristia, porque ele simplesmente se dá, ele simplesmente se doa, para que nós possamos aprender a fazer o mesmo, nos dar generosamente a quem estiver em nossa vida, a quem estiver no nosso caminho. Ao recorrer hoje a Maria Desatadora dos Nós, confiemos a ela aqueles nós que nos impedem de sermos bons guias, de sermos bons pastores para aqueles que o Senhor nos confiou, e tantos outros nós que nos impedem de compreender isso que acabamos de refletir, a bondade de Deus na vida de todos os seus filhos. Confiemos a Maria Santíssima o desejo de que a inveja, a amargura, o rancor, o ódio
não tenham lugar em nossas vidas. E que nós saibamos lidar com estes assuntos na sabedoria divina e agir à luz do Espírito Santo, como nós pedíamos na oração de hoje. Por isso, agora rezamos confiantes. Mãe, poderosa intercessora, diante de Jesus nada é impossível. Rogai para que estes nós sejam desatados para a glória de Deus. Obrigado. Amém.